Galera, vocês se lembram de quando o Clodovil falava na televisão de que ele foi mandado embora de várias emissoras porque ele iria contar a verdade para o povo? Quando ele entrou na política, o tanto de verdade que esse cara começou a soltar, e no final acabaram assassinando ele. A mesma coisa aconteceu com Celso Daniel. A mesma coisa aconteceu com Eduardo Campos, né? Que dizem que um acidente aconteceu com o avião dele, que o avião dele caiu, que foi fatores climáticos que causaram a queda do avião. Mas a população, a gente não é idiota. A gente sabe que ele foi assassinado, que mexeram no avião dele e causaram alguma coisa no avião dele. A mesma coisa com Enéas. Mas o objetivo desse vídeo é fazer com que você pense, com que você analise a situação que está acontecendo agora, porque nós temos pouco tempo e se nós, a população, não tomarmos frente do que está acontecendo por debaixo dos panos, pelo que estão colocando na vitrine da mídia e enganando a população, o ano que vem e os próximos anos, o país, o Brasil, a América Latina e o México será um continente tomado pelo forte comunismo. E como nós temos a oportunidade de cancelarmos este poderio do Foro de São Paulo, que na verdade este Foro de São Paulo é uma organização internacional muito forte, já já eu comento a respeito disso. E neste momento, nós temos que lutar e muito. E nós temos um cara, aliás, nós temos duas pessoas de momento que pode ajudar o povo brasileiro, que pode ajudar o país a tentar sair dessa lama e tomar um rumo correto. Essas duas pessoas são o deputado Jair Bolsonaro e o pastor que está no Senado, alguns dos pastores, e o principal deles é o Marcos Feliciano. O deputado Jair Bolsonaro foi o único cidadão que teve coragem e que tem coragem até hoje de bater de frente com este comunismo do Foro de São Paulo. É um milagre ainda esse cara estar vivo, né? Todas as pessoas que foram de frente com este comunismo disfarçado do PT foram mortas. E milagrosamente o deputado Jair Bolsonaro ainda está vivo. Então ele e mais algumas poucas pessoas, como o Marcos Feliciano, como já falei, são pessoas que podem nos ajudar ainda, que podem ajudar o país nessa situação. O deputado Jair Bolsonaro foi o único que fez uma emenda constitucional para elaborar, para que seja voltado, para que seja imposto novamente a votação por impressão, ou seja, por papéis, como é feito na grande maioria esmagadora de todo o planeta, inclusive na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. As pessoas votam lá através de papel. E o Jair Bolsonaro foi o único camarada que fez essa emenda na Constituição e ela foi votada. Então nós temos o dever de pressionar o governo, nós temos o dever de ir para a rua, ir lá no Planalto, não é quebrar banco não é quebrar agência de carro, mas pressionar esses malditos políticos que estão acabando, roubando o Brasil. Isso não é PT que está fazendo isso não, isso é uma organização internacional que envolve PT, PSDB. O PSDB é tão bandido quanto o PT.
Me desculpa você aí que é um coxinha da classe média que defende o PSDB, mas se você não estudou sobre o Aécio Neves, o Fernando Henrique, toda essa bandidagem que existe nesses partidos que foram criados dentro da USP por intelectuais envolvidos aí com sociedades secretas, e levantaram dois partidos para que a população uma hora fosse a favor de um, quando um não está andando bem, outra hora fosse a favor de outro, que é o caso do PT e do PSDB. Mas esta vitrine que colocaram e que a mídia ajuda a favorecer, né, toda essa falsidade dessa política maldita e corrupta, ajuda a maquiar na mente das pessoas que existem dois partidos que lutam a favor da população. Mas isso é claramente, mas isso é claramente visto, é perceptível de que esses dois partidos estão fazendo uma novela, uma verdadeira novela com o povo brasileiro. O PSDB, ele está junto com o PT neste foro de São Paulo. E muitos outros partidos que são de esquerda, assim como o PSDB, estão juntos neste foro de São Paulo. Então não adianta, eu repito, falo para você, não adianta você votar no PSDB, que é a mesma coisa que você votar na Dilma, mesma coisa que você votar em Lula, né? E se acontecer, vou tentar resumir aqui para você um pouco, e se acontecer em 2016 forem colocadas novas eleições para a população, o Foro de São Paulo já vai determinar, junto com a mídia, quais são as pessoas, os políticos que serão colocados para serem eleitos pelo povo, que vai ser o Aécio Neves, a Marina e o Lula, né? Mas e o Jair Bolsonaro? Pô, o Jair Bolsonaro vai depender de nós. O Jair Bolsonaro vai depender do Foro de São Paulo. Porque se o Foro de São Paulo, que tem muitas organizações, inclusive criminosas, foram capazes de matar Clodovil, Eduardo Campos, Celso Daniel, Enéas e muitos outros que a gente não conhece, para eles implementarem esse poder comunista na América Latina, quem dirá se o Jair Bolsonaro, entrando no caminho deles para ajudar a população, vocês acreditam que eles vão deixar que isso aconteça? Nós brasileiros não podemos deixar que isso ocorra. Esse é o nosso futuro, esse é o futuro de nosso país, que está entregue a criminosos psicopatas que deveriam estar internados. Esses caras não têm compaixão pelo próximo, não têm amor pelo próximo, os caras só querem simplesmente roubar a riqueza do país. Os caras querem simplesmente destruir a sociedade brasileira. Agora eu quero falar do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? Como já disse algumas coisas antes, o Foro de São Paulo é uma instituição, uma organização que envolve vários elementos de sociedades secretas, cujo seu maior elemento formador desta ideologia são os Illuminatis, que estão no topo da cadeia alimentar e de todas as sociedades secretas que existem no planeta. Logo abaixo dela está a maçonaria. Como já disse antes, muitos maçons estão envolvidos no Foro de São Paulo. E muitos deles estão dentro do PSDB. Eu já falei, o Aécio Neves, o deputado o José Serra, o Fernando Henrique Cardoso, o Alckmin. Existem pessoas sérias e dignas na maçonaria? Existem. Existem pessoas sérias e dignas em várias sociedades secretas. Mas
O que influencia o Foro de São Paulo, que, repito, é uma base Illuminati no Brasil, o que influencia todo esse grupo são os Illuminatis para roubar e massacrar o povo brasileiro. Agora, o mais importante dessa informação que você tem que absorver neste vídeo é o seguinte: nós temos que ir lá no Planalto e impor aos políticos que seja voltado o voto impresso. Este voto de urna eletrônica tem que acabar. Nós temos que acabar com a urna eletrônica, porque se a urna eletrônica continuar a ser o meio de votação do povo brasileiro, a fraude vai continuar. O PSDB vai ir para o poder. Quem vai para o poder? O Aécio Neves. Aí não adianta nada a gente trocar 6 por meia dúzia. Trocar a Dilma e o Lula pelo PSDB é a mesma coisa. Esse golpe já foi tramado há mais de 20 anos. Tudo isso que está acontecendo na nossa política, na política do Brasil, isso já foi tramado, já foi extremamente, meticulosamente estudado, estrategicamente estudado para que isso esteja acontecendo na maior cara de pau. Então as únicas pessoas, a única pessoa no momento que pode ajudar o povo brasileiro é o deputado Jair Bolsonaro. E como? Através do voto impresso, através do papel. Não pode ser mais via urna eletrônica. Nós temos que acabar com esta urna eletrônica. Acabando com a urna eletrônica, nós acabamos com essa fraude, com essa fanfarra do Foro de São Paulo. Então todo esse negócio que estão mostrando na televisão, que a televisão é mais uma ferramenta deles, né, manipularem a sociedade, de construir coisas fantasiosas, de colocar o sítio aí do Lula, né, e coloca a Dilma, todas essas coisas inúteis que colocam na televisão, isso é a vitrine. Agora, o golpe maior está por vir. E nós podemos impedir com o quê? É o deputado Jair Bolsonaro e esse cara corre risco de vida. Então, galera, o Foro de São Paulo é uma base dos Illuminatis no Brasil, é uma base dos Illuminatis em São Paulo. Ela se constitui de várias organizações de sociedades secretas, de organizações criminosas. Fazer manifestações, isso não vai mudar em nada. Todo mundo pode ir lá na Paulista, pode ir lá em Belo Horizonte, pode ficar lá na frente do Planalto Central. Mas se a gente não pressionar os políticos, forçarem eles a colocar o voto impresso, tudo vai continuar do jeito que está. Nós temos que ter transparência nas eleições. Nós precisamos saber quem votou em quem. Isso tem que ser aberto. Voto não deve ser secreto. Todos os votos têm que ser abertos. Quem ganhou e quem perdeu. Porque a urna eletrônica ela foi feita justamente para roubar e manipular os votos.